esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta alegria do tempo pascal, e a cada domingo os evangelhos, eles são muito profundos. Esses domingos pascais, os evangelhos que nos são propostos à reflexão na liturgia das missas, daria um retiro espiritual. Toda a palavra de Deus, mas esses evangelhos têm muito peso, né? E nós temos insistido sempre nas reflexões sobre esta verdade daquilo que é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião do livro. O cristianismo não é uma religião teórica. O cristianismo é uma vida de fé alicerçada numa pessoa. Esta pessoa que, como celebramos, doou sua vida por nós e ressuscitou. E esta pessoa é Jesus. Por isso que nesse discurso que Jesus faz na última ceia com os discípulos, então nós retomamos lá esse texto que é daquela última e eterna ceia dos discípulos, agora de uma maneira diferente, à luz do ressuscitado, porque nós interpretamos tudo aquilo que Jesus ensinou a partir de sua ressurreição. Por isso, há poucos domingos atrás, nós meditávamos o evangelho do caminho de Emaús, onde Jesus mesmo reinterpretava o Cristo ressuscitado, ensinava aos discípulos sobre tudo aquilo que Deus havia falado no Antigo Testamento, pela boca dos profetas. Então,
nesse discurso que Jesus faz, nessa última ceia, ele está preparando o coração dos discípulos e revelando quem ele é. E veja, ele não diz, este é o caminho, ele não diz, esta é a verdade, ele não diz, leia este livro, ele não diz, faça isso e terás a vida. Claro que a gente vai fazer o que a gente aprendeu com ele, mas para dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui faz toda a diferença. Por isso eu lembrava que o cristianismo é uma pessoa. Por isso nós lembrávamos na semana passada que o nosso Deus é um Deus de relação. Por isso ele se apresenta, o próprio Jesus na semana passada se apresentou como sendo o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Por isso ele vai dizer para Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ele é a revelação viva de Deus, do Deus encarnado. Então, se eu quero saber quem é Deus, eu olho para Jesus. Se eu quero saber o que Deus quer de mim e da humanidade, como Ele mesmo disse, eu vislumbro a sua palavra, que na verdade é as suas atitudes. Então, se eu quero ser uma pessoa boa, eu preciso realizar em minha vida, ou buscar fazer na minha vida, as mesmas coisas que eu escuto no Evangelho que Jesus fez. Por isso que o cristianismo, nós que cremos em Cristo, buscamos imitar a Ele. Havia um livro muito bonito, chamado A Imitação de Cristo, uma riqueza de espiritualidade, que era já dada para as crianças na catequese. Um livro meio complicado, mas que a gente lia ali diariamente, justamente para dizer isso, que o cristão é aquele que deve ser no mundo um outro Cristo, a imagem do Cristo. Ele mesmo diz isso, eu vou voltar para o Pai, e aquele que crê em mim, poderá realizar as mesmas obras que eu. E quais as obras que Cristo realizou? O amor, Ele só fez o bem. Então assim nós que cremos nele, que professamos a nossa fé nele, devemos buscar fazer o bem, buscar viver esta relação íntima com ele. Veja, que bonito quando Jesus diz que Ele e o Pai farão morada. Nós temos na igreja uma riqueza espiritual deixada por Santa Teresa d'Ávila, chamado Castelo Interior, em que ela fala das moradas da alma, que é essas fases que a alma passa, até essa união mística com o esposo que é Jesus. Também outro tesouro esquecido que nós temos na nossa tradição, porque nós que somos cristãos precisamos buscar viver essa mística de união plena com Jesus, que para nós se dá através da vida da oração e também dos sacramentos, pela via sacramental. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus disse, eu vou para o Pai e de lá vou preparar uma morada. Por isso eu lembrava o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, porque nós temos um péssimo costume, e que a gente precisa revisá-lo, de afirmar que todo mundo que morre, que faz a sua passagem, é bom,
Podia ser a pior pessoa, morreu, nossa, era tão bonzinho. Outro costume que nós temos, de achar que a oração que o padre vai fazer no velório vai salvar a pessoa. A oração ajuda a confortar a família, esse desejo interior de colocar a pessoa falecida nos braços do Pai. Por isso a igreja chama essa cerimônia de encomendação. Esse é o nosso desejo. Mas quem vai garantir se a pessoa vai para a morada eterna ou não? Ela. Porque nós achamos que quando a gente morrer, a gente vai ser outra pessoa. O dia que eu morrer, que eu fizer a minha passagem, eu vou chegar diante de Deus sendo aquilo que eu fui aqui na terra. Então, se eu não vivi ou busquei viver na graça de Deus aqui na terra, se eu não permitir que Jesus fizesse morada e eu não fizesse morada, se eu não viver esta comunhão mística com Ele, que para nós, como eu disse, se dá na vida pessoal de oração e na busca dos sacramentos, se eu vivi fora da graça de Deus, quando eu fizer a minha Páscoa, a minha passagem, eu vou continuar na graça? Eu não vou chegar outro Leandro lá. Então, por isso que é preciso que a gente busque aproveitar enquanto há tempo. Aqui, neste plano, é um momento da salvação. Deus quer nos salvar, é o que estamos celebrando na Páscoa. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade. Claro que quando a gente segue Jesus, que é este caminho, quando a gente começa a viver aquilo que Ele nos ensinou, quando a gente imita Ele na nossa forma de agir, de proceder, de pensar, a partir daquilo que recebemos na palavra, claro que nós vamos incomodar os mentirosos, claro que nós seremos perseguidos, mas por isso Ele disse: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim, já preparando os discípulos, nós a igreja, que se a gente se colocasse nesse caminho, se a gente vivesse nessa comunhão com Ele, nós sofreríamos, porque nós teríamos que ter esse embate com aqueles que não estão neste caminho, que vivem uma vida de mentira, que não vivem a verdade que Ele nos ensinou e viveu, mas para nós é o caminho da vida. Só aquele que se entrega a Jesus, que vive esta comunhão mística com Jesus, que vive com Ele, faz este caminho, consegue chegar à verdade e certamente terá a vida. Não talvez a vida que poderia ter aqui na terra, porque muitas vezes aquele que segue a Jesus vai ter que evitar situações e tentações, que muitas vezes faz com que a gente possa ter um lucro algo exacerbado, por causa que a gente não quer ludibriar os outros, e às vezes nós temos esta sensação, parece que quem faz o mal sempre se dá bem, parece que o mentiroso sempre se dá bem, eu que trabalho, que faço tudo certinho, parece que minha vida não anda. Mas o diabo disse a Jesus lá no pináculo do templo: se você se ajoelhar a mim, você vai ter tudo isso aí, tudo vai ser seu. Só que o diabo, quando dá, ele também cobra, Deus não. Por isso, quando a gente recebe um bem de Deus, a gente chama de quê? Graça, é gratuito, Deus não cobra. Então, talvez realmente a nossa vida terrena vai ser uma peleia, nós seremos perseguidos, talvez a gente não vai ter o destaque que queríamos, o lugar que queríamos, a condição econômica que queríamos, mas não tem problema.
Quem segue a Jesus, caminho, verdade, terá a vida eterna. Então não tem problema, porque após a ressurreição de Cristo nós temos essa certeza. Por isso ele disse, hoje não se perturbe o vosso coração. Após a sua ressurreição ele nos deu essa certeza, como a gente tem lembrado agora nesta Páscoa, que a morte, que o sofrimento não serão, as últimas palavras na nossa vida, na vida do ser humano. Então, amados irmãos e irmãs, que de fato a gente possa viver e ter Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, e que a gente permita que Ele faça morada em nós, para que um dia nós possamos ocupar esta morada eterna, porque como o Padre lembrou, quando nós fizermos nossa Páscoa, nossa passagem, nós não seremos outra pessoa, nós nos apresentaremos diante de Deus, a partir daquilo que somos, e a gente não aquilo que a gente fala. A pessoa não é aquilo que ela fala, porque falar até papagaio fala. A pessoa a partir daquilo que ela faz. Por isso Jesus tinha autoridade. Por isso podiam perseguir Jesus, criticar Jesus, mas ninguém conseguia levantar a capivara dele, como a gente diz no tempo, porque ele só fazia o bem. Então que quando Deus levantar a nossa capivara lá no céu, ela possa estar pouca coisa, e a gente possa viver diante dele nesta morada definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.